Olá pessoal, sou Gidealberto Pinto dos Santos e quero lhes mostrar um pouco aqui da cidade de Eunápolis, Bahia, Brasil. Eunápolis é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população é de 115.290 habitantes, sendo então a 16ª cidade mais populosa do estado em 2017, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Iniciada a partir da finalização da construção do ramal de acesso, hoje BR-367, da cidade de Porto Seguro, a picada de locação da BA2, depois BR-5 e atual BR-101, quando os garimpeiros, como eram chamados profissionais que construíam estradas usando pás e caretas e galhotas, construíram choupanas para abrigarem-se, esperando pela chegada das empreiteiras, queriam dar continuidade à construção da estrada principal, naquele momento interrompida. Conhecida inicialmente como 64, que era a distância de Porto Seguro ao entroncamento da futura BA2, foi também chamada de Nova Floresta e Ibiapina. O vilarejo cresceu bastante, chegando a ser conhecido já como topônimo de Eunápolis, como o maior povoado do mundo. O nome da cidade é uma homenagem ao engenheiro Eunápolis Peltier de Queiroz, secretário estadual da Aviação e Obras Públicas da época, 1954, responsável pela aquisição de 100 hectares de terras compradas de Ivan de Almeida Moura, doando-as para a formação do povoado, cujo perímetro situava-se sobre os municípios de Porto Seguro, 20%, e Santa Cruz Cabralha, 80%, tendo sido seu território criado nas mesmas proporções quando da sua emancipação, por força da Lei Estadual de 12 de maio de 1988. A sede ganhou status de cidade através da lei que criou o município. A criatividade de sua gente e a vontade de ver sua terra crescer transformaram a frase no slogan que todos passaram a pronunciar com orgulho. O povoado era notícia em revistas, jornais e TVs do estado e até do país, como o povoado que mais crescia, bem como por sua violência e as invasões de terras. Tudo era grande, inclusive a estimativa da população, que alguns calculavam entre 150 e 200 mil, mas que na verdade não passava de 50 a 60 mil habitantes. Mesmo assim, era maior que a soma da população dos municípios aos quais pertencia. Sua importância econômica era tão grande na microrregião que alguns prefeitos das cidades circunvizinhas moravam em Eunápolis, onde havia uma segunda prefeitura, a de Santa Cruz Cabralha, além da de Porto Seguro. Havia nesse tempo conflitos políticos administrativos, criando rivalidades entre a população que se aproveitava para sonegar impostos. A divisão e a realidade atrapalharam bastante o processo de emancipação, pois Eunápolis era governada por 2 administradores, um de Porto Seguro e outro de Santa Cruz Cabralha. Já em 1962, Moisés Reis, através de um projeto apresentado na Câmara Municipal de Porto Seguro, onde era vereador, sugeriu a emancipação do povoado. Em 1985, a população consultada através de um plebiscito sobre a emancipação votou contra, pois não concordava com os limites sugeridos em um projeto apresentado na Assembleia Legislativa, impedindo a sua realização. Só em 7 de fevereiro de 1988, um outro plebiscito deu legitimidade proposta pela Comissão de Emancipação e pelo então deputado estadual José Ramos Neto. O projeto de lei que propôs e garantiu a emancipação foi o de número 5.284/81, de autoria do deputado Carlos Araújo. O plebiscito se tornou uma grande festa cívica, mobilizando todo o povoado que ficou dividido. Alguns achavam que Eunápolis pararia de crescer e outros achavam que iria crescer mais rapidamente. Neste embate ficaram faltando votos para confirmar a emancipação. Foi quando muitos eleitores favoráveis ao sim passaram a votar várias vezes, garantindo assim a aprovação da emancipação. Em 12 de maio de 1988, o então governador do estado, Valdir Pires, assinou o decreto número 4.770, que emancipou oficialmente o povoado, confirmando a vitória da emancipação no plebiscito. Eunápolis passou então a ser uma cidade independente. Eunápolis conta com 7 centros universitários: Universidade Estadual da Bahia, UNEB, Unesul Bahia, FTC e ADCOM, Unopar Virtual, Clarentiano Rede de Educação, Grupo Uniter,
UBRA e UNIME, além do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e FBA. Em 1985, a população consultada através de um plebiscito sobre emancipação votou contra, pois não concordava com os limites sugeridos. Eunápolis possui um aeroporto denominado Alamalecrim, 1 e 2 Alegria Alto da Boa Vista, Antares. No ano de 1950 foi montado um acampamento da construtora Sila com cerca de 50 barracas. Fim da obra em 1950, alguns funcionários permaneceram no local, dando início ao povoado do 64. A data oficial da fundação do povoado passou a ser 5 de novembro de 1950. Quando foi celebrada a primeira missa pelo padre Emiliano Gomes Ferreira. Naquele dia, o padre deu a esta localidade o nome de Nova Floresta. Foi em 1952 que se resolveu construir uma escolinha no povoado. Ficava na atual Praça da Bandeira, famosa Praça do Jacaré, esquina da Rua Doutor Gravatá com a Rua 5 de Novembro. Em 1962, o Dr. Guzmão construiu 2 salas de aula para as séries iniciais. Em 1964, Arnaldo Guerrieri e Teófanes Aguiar criaram um centro educacional de Eunápolis, funcionando o primeiro ginásio, 5º a 8ª séries. A água chegou logo após. Nos primeiros tempos do povoado, todos os habitantes pegavam água na biquinha que ficava atrás do atual restaurante Giovanni, na Praça da Bandeira. Em 1951, a seca devastou quase tudo, só terminando em março de 1952, com as grandes chuvas. As florestas queimou quase toda, 60%. Segundo alguns antigos, o fogo veio do norte, da região de Camaquã. O seu Ivan de Almeida Moura, que antes havia legalizado as terras junto ao Estado em seu nome e de seus familiares, passou a solicitar desocupação aos moradores da área. Em 1954, Dr. Eunápio, inteirado das dificuldades, resolveu comprar 100 hectares de terra, correspondendo às fazendas Boa Vista e Gravatá, o que viria a ser a área urbana do povoado. Entre 1960 e 1970, o povoado de Eunápolis viu o desenvolvimento chegar graças ao jacarandá, uma madeira nobre muito cobiçada que gerou um grande comércio no povoado a partir de 1957. Em 1960, chega ao povoado a empresa Bahia Construtora, dirigida pelo engenheiro Dr. Derneval de Souza Guzmão, com o objetivo de construir a BR-5, atual BR-101, até Itamaraju. Com a chegada da Bahia Construtora, a população dobrou, intensificando o comércio e a construção de casas. Foi construído o primeiro posto de saúde através da Prefeitura de Santa Cruz Cabralha. A energia elétrica só chegou ao povoado em 1966 e ficava acesa até às 22 horas. A energia era gerada a partir de um motor de caminhão a diesel que ficava ao lado onde é hoje o Hospital de Dr. Ramos. A partir de 1973, quando a BR-101 foi asfaltada e inaugurada, Eunápolis se tornou o maior povoado do mundo. Curiosidades. A primeira a nascer no local foi Cândida Maria de Almeida, em 8 de 10 de 1950, filha de doutora Mariá e Raimundo Fernandes de Almeida. Crianças nasciam graças à obra de Deus e das parteiras, pois o povoado só passou a ter médico a partir de 1964 e o Hospital Maternidade começou a funcionar a partir de 1968. Antes disso, as parteiras eram os médicos. Calcula-se que Lulu Parteira tenha feito mais de 3.000 partos em Eunápolis, o primeiro banco. Naqueles tempos difíceis, o único jeito era guardar o dinheiro debaixo do colchão. O banco mais próximo ficava em Itabuna. A primeira agência bancária a ser aberta no povoado foi o do Banco de Crédito da Bahia, inaugurado em 1967 e posteriormente comprado pelo Bradesco. Em homenagem ao Dr. Eunápio Peltier de Queiroz, a população troca o nome de povoado 64 para Eunápolis, ou cidade de Eunápio. Em 17 de fevereiro de 1988, conseguiu emancipar e desmembrar Eunápolis de Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha. O Dr. Gediel Sepúlveda Pereira elegeu-se o primeiro prefeito e teve seu ordenamento jurídico promulgado através da Lei Orgânica Municipal Rio Buranhê. Rio que abastece a cidade, fica a 3 quilômetros do centro e é utilizado como alternativa de lazer para banhos, piqueniques e etc. Data da criação, meados do século XX, bem de inestimável valor histórico para a comunidade local, por tratar-se da primeira construção religiosa na área, Capela de Nossa Senhora Auxiliadora.
Educação. Atualmente, a cidade de Eunápolis conta com 6 centros universitários. Economia, turismo, indústria, comércio, agricultura, pecuária e extração. Geografia segue a distribuição dos loteamentos, bairros, distritos e povoados. Loteamentos: Brisa, Prado Imperial. Bairros: Aeroporto, Alamar, Alecrim 2, Alto da Boa Vista, Antares, Cajueiro, Centauro, Centro, Colonial, Delta Park, Dina Borges, Edgar Trancoso, Estela Reis, Guzmão, Itapuã, Jardins de Eunápolis, Jardins das Acácias, Juca Rosa, Minas Gerais, Moisés Reis, Pátio Colonial, Pequi, Recanto das Árvores, Renovação, Rosa Neto, Santa Isabel, Santa Lúcia, Sapucaeira, Tiago de Melo, Urbis 1 e 2, Vista Alegre, Vivenda Costa Azul, Urbis 3, Residencial, Antares. Esses são os bairros de Eunápolis. Distritos: Colônia, Gabiarra, Mundo Novo, Paulo Vitor. Povoações: Projeto Maravilha, Projeto Produzir. Edinalva Alves do Nascimento Brito, 71 anos de idade, se mudou no ano de 1964 com apenas 18 anos. Trabalhou a vida toda no comércio e nas feiras, intercalando sempre venda de comida e de roupas. Ela conta que a cidade ficou diferente do que era na época. Tudo era muito mais precário e difícil. Não havia um sistema de esgoto e nem de água encanada. Então, para a população conseguir água para tomar banho e para as tarefas domésticas gerais, era necessário pegar água nos rios próximos ao povoado, então buscar água em cacimbas. O comércio, que era pouquíssimo desenvolvido, era formado apenas por algumas freiras e poucas lojas de tecido e de calçados basicamente. Só havia uma linha de ônibus que saía do povoado direto para Itabuna, para onde a maioria da população ia para fazer compras. Obtivemos a informação que a Avenida Porto Seguro era conhecida por ser a rua onde as prostitutas ficavam durante a noite e que havia um lago no centro da cidade que acabou sendo aterrado depois dos prefeitos consertarem as ruas aos povoados. Não havia coleta, então todo o lixo era jogado onde hoje é a Avenida Duque de Caxias. Também não haviam escolas, porém haviam moradores que faziam em suas casas escolinhas para ensinar o básico para as crianças. Depois de um tempo, o povoado começou a crescer aos poucos. Alguns anos depois, houve a chegada de um motor elétrico que fornecia energia para o povoado. Além disso, também foram sendo trazidas coisas como água encanada, escolas públicas, postos de saúde. Vieram graças aos grupos mais influentes da época, que era formado por fazendeiros e os políticos.